número 6, versículo de número 10. Amém? Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Quem achou, diga amém? Amém. Lemos. A palavra fala sobre a armadura de Deus. E diz assim no versículo 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos ao Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Fecha a tua Bíblia, coloca ela na cadeira, fecha os teus olhos por um instante. Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor, a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. Que o Senhor nessa noite, Pai, ministre em nosso coração, Senhor, que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela nos exorte, nos ensine, nos faça discernir e nos faça, Pai, também conhecer aquilo que ainda não compreendemos. Pai, fala, Senhor Jesus, ao coração dos Teus filhos. Senhor, nos envolva nessa noite com o Teu amor, com a Tua graça, Senhor Jesus, e que, Pai, pela Tua misericórdia, eu seja um canal, um instrumento, uma ferramenta útil nas Tuas mãos, a revelar, Senhor Jesus, à Tua igreja, o que o Senhor deseja e requer de cada um de nós. Pai, nós abrimos o nosso coração e Te pedimos, Pai, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode tomar o teu lugar, dando glória a Deus. Nós temos nos últimos domingos, no culto das 5 horas, nós temos falado sobre o título de uma mensagem dizendo qual é a missão que você tem, ou qual é a sua missão. E a primeira palavra nós falamos aqui sobre o eunuco, e a vida de Filipe, que foi um homem, um missionário evangelista, que saiu numa missão, e a direção que esse homem ia era Gaza, hoje conhecida como um lugar, a faixa de Gaza, um lugar de muitas lutas, de muitas batalhas, de muitas guerras, um lugar que nós podemos ver que é um lugar onde há muita guerra de poder e também uma guerra contínua religiosa, aonde as religiões querem assumir o poder daquele lugar, aonde há muitos demônios, muitos espíritos malignos que regem naquele lugar. Aquele lugar foi um lugar de encontro, um lugar de revelação, um lugar onde um homem de Deus teve um encontro com um homem que estava lendo uma palavra, mas os seus olhos, o seu coração, o seu entendimento não conseguiam compreender aquilo que ele lia. Então, Filipe, quando subiu naquela carruagem, quando subiu naquele carro, Filipe estava vendo o eunuco falar
do servo sofredor. Quem era esse? Jesus Cristo. Então Filipe começa a falar sobre Cristo. Mas nessa noite, com continuidade, na parte 3 dessa jornada, nós queremos falar hoje de uma guerra e de uma batalha espiritual, onde muitas vezes nos nossos olhos naturais nós não conseguimos ver e nem enxergar. Há uma semana atrás, Deus estava falando ao meu coração que no dia de ontem nós teríamos uma guerra e uma batalha espiritual no lugar onde nós fomos ministrar a célula. E Deus falava sobre um processo muito grande. Quando nós chegamos naquele lugar, nós começamos a ministrar sobre a vida de Pedro e sobre o que Pedro foi, o que Pedro se transformou, o homem que ele era e o homem que, depois de Cristo ter chegado na vida dele, o homem que ele se tornou. E Deus começou a discernir o que estava acontecendo naquele lugar. Há muitas pessoas que estavam aprisionadas por uma corrente, aprisionadas por espíritos malignos, por bloqueios, por visão que estava tapada e muitos espíritos que estavam regendo na vida das pessoas. No final, nós oramos e houve manifestação. E muitas pessoas se perguntam: pá, isso é real? É real. Isso é verdade? Isso é verdade. Existem pessoas aqui que já estiveram no passado, que já é um passado, que pelo sangue de Jesus hoje é uma nova criatura. Amém. Conheceram este passado sombrio, negro das trevas, e sabem verdadeiramente que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas existem muitas pessoas que muitas vezes estão debochando e achando graça disso. Há muitas pessoas que Deus está chamando a atenção, despertando, batendo a porta do seu coração, achando graça disso. Não estão levando a sério aquilo que realmente está acontecendo no mundo espiritual. Hoje, amados, existe uma grande tecnologia. Assim como a graça nos trouxe, superabundou sobre as nossas vidas, nós vamos entender uma coisa: que no passado, os demônios eles entregavam à vida das pessoas armas aonde elas iam para a guerra e se matavam, iam para a guerra e acabavam com as suas vidas. Antigamente, a guerra era travada na força do braço. Mas quando Jesus ele veio, ele diz o seguinte: agora não é mais assim. Agora, se você pensar ou desejar já no teu coração, então já pecaste contra mim. Antes, no Antigo Testamento, o homem precisava executar o pecado. Agora, se no seu coração já for revelado, já for desejado, então o homem já pecou contra Deus. A graça, ela nos abre os olhos. Ela nos traz muitas coisas, mas também ela nos exige muitas coisas. Assim, nos dias de hoje, quando nós vemos as guerras que acontecem no Irã, as guerras que acontecem no Iraque, nós vemos que mísseis são lançados em direção àqueles lugares. Mísseis são lançados contra Israel. E foi impressionante quando Israel foi bombardeado, todos achavam que Israel seria destruído. Mas de Israel eram lançados outros mísseis. Esses mísseis eram para destruir, não eram mísseis que interrompiam, interceptavam aqueles mísseis que estavam indo na direção de Israel. Mísseis interceptores. Mísseis que no meio do caminho, antes de chegar em Israel, travavam aquele míssil que ia atingir e destruir toda aquela nação. O que eu quero dizer é que muitas vezes, amados, existem mísseis que são lançados contra mim e contra você,
que nos interrompem, que nos impede de prosseguir e de alcançar essa missão, de chegar no lugar, no destino que é definido por Deus. Deus, Ele requer e deseja muitas coisas através da sua vida. Nessa noite eu não vim aqui falar e querer colocar em ênfase um sensacionalismo, colocar em ênfase os espíritos maus. Não, o que nós desejamos, o que nós queremos é que nós como igreja abrimos os nossos olhos e entendamos que existe, além de um natural, um espiritual. Existe um espiritual que incessantemente tenta destruir a minha e a sua vida. Tenta apagar os meus sonhos, os seus sonhos, os seus desejos, os meus desejos. Tenta nos impedir de prosseguirmos a nossa vida, a nossa caminhada com Cristo. Agora, nós, nessa noite, precisamos colocar na base deste campo de batalha o nosso míssil interceptor. O nosso míssil interceptor. E eu quero ler uma palavra com vocês, que está em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que são sofismas? Mentiras. Mentiras que são lançadas, bombas que são lançadas contra a mim e a sua mente, de contra o meu e o teu coração, coisas que se formam ao nosso redor, guerras que se formam ao nosso redor, para ver que muitas vezes de qual maneira nós abrimos espaço para sermos atingidos. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele é astuto. O vosso adversário, ele é astuto. Ele é estratégico. Ele busca maneiras e brechas, lugares aonde ele possa entrar. Às vezes nem é na sua casa. Às vezes não é dentro do ambiente que você está, mas às vezes é ao redor. E ele constrói todo um cenário. Ele constrói todo um ambiente, ele constrói muitas coisas, para quê? Para tentar abalar a tua fé, para tentar abalar a tua fé em Deus, para tentar abalar a tua missão, para tentar abalar a tua continuidade, para tentar abalar o destino que você precisa ir. E isso são onde? Na família. São doenças, enfermidades, são guerras no trabalho, são guerras no ministério, são coisas que se levantam, mentiras contra mim, contra você, coisas que você diz isso, mas isso não é verdade, mas daqui a pouco você já diz assim: cadê essa pessoa? Eu vou falar para ela, eu vou contra ela. Mas o que a palavra de Deus nos diz no capítulo 10 e no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. O Antigo Testamento fala de uma luta corporal, braçal, de uma guerra, onde muitos teriam que morrer. Mas o Novo Testamento nos traz um entendimento pela graça que nos abre os nossos olhos, que há um mundo espiritual, que é um ambiente espiritual, que constantemente se constrói e forma guerras para tentar impedir eu e você. Não há mais necessidade de eu chegar diante dessas guerras. Não há mais necessidade de eu entrar nesses ambientes de guerra. É preciso que eu comece a discernir o espiritual. É preciso que eu comece a discernir o que está acontecendo ao meu redor. É difícil, não é? É difícil. Não é fácil. Muitas vezes nós reprovamos, mas precisamos nos levantar como um bom soldado de Cristo, nos colocarmos de pé, porque a missão continua, o chamado continua, o destino é o mesmo,
O lugar para se chegar é o mesmo. Eu não posso desistir. Nós falamos ontem da vida de Pedro, quando Pedro voltou a pescar e ele desistiu de continuar o seu chamado e ele voltou para o barco. Pedro era influenciador. Quando ele desistiu, outros voltaram com ele. Será que não tem ninguém olhando para você, esperando de você? Será que não tem ninguém caminhando contigo? Será que não tem ninguém continuando contigo? Ao momento que você desiste, que você retrocede, que você para, que você interrompe, que você olha para isso, você olha então toda uma casa parando. Você olha então amigos parando. Você olha então ministério parando. Você olha então pessoas parando. Porque a guerra não era carnal, e sim espiritual. Agora, no versículo 5 diz: e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus é levado cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A minha carne, ela quer fazer aquilo que vem contra os seus desejos, contra as suas vontades. Por isso que a palavra fala, toda altivez, todo conhecimento precisa ser levado cativo à obediência de Cristo. E por isso eu preciso muitas vezes parar e me perguntar qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é o desejo de Deus para mim? Qual é o desejo de Deus para a minha casa? Qual é o desejo de Deus para o meu ministério? Qual é o desejo de Deus para o meu trabalho? Qual é o desejo de Deus? Eu preciso muitas vezes parar e olhar primeiramente para aquilo que Cristo Ele requer de mim. Mas, incessantemente, o inimigo, o vosso adversário, ele quer roubar a tua atenção para que realmente você não olhe para isso. Constantemente, o diabo, ele está tentando nos distrair, tentando tirar o foco, tentando tirar o objetivo, tentando tirar o caminho que você está seguindo. Você para, você olha para as lutas, você olha para as batalhas, você olha para as guerras que se formam contra ti, por aquilo que vão pensar, por aquilo que vão dizer, por aquilo que possa acontecer, e você então esquece de Cristo, você esquece que tudo está nele, e aí você dá voz ao inimigo, você dá ênfase ao inimigo. E aí você não começa a entender porque coisas começam a se construir. Elas nem eram na tua casa, elas nem eram no teu ambiente familiar, mas agora elas estão tão próximas de ti. Por quê? Porque o inimigo, incessantemente, ele também está tentando buscar ou encontrar um canal que ele possa entrar. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas lembram-se que Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Deus, ele veio para dar vida e vida em abundância. O que nós estamos parando para ouvir as mentiras e os burburinhos e as histórias que o inimigo tem a falar. Por que nós começamos a dar ênfase às coisas que são ruins e não nos lembramos das coisas que são boas? Por quê? Por quê? Olha o que diz em Filipenses 4:13, 12. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. E tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso
naquele que me fortalece. É necessário viver esses ambientes. Sabe por quê? Porque isso traz aprovação. Não vai ser tão fácil dos inimigos, dos principados, dos demônios entrarem na sua vida, entrarem no seu ministério, no seu chamado, no seu lar, na sua casa, tentando interromper aquilo que você foi chamado para fazer. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, aqui ele diz: eu já vivi humilhado, eu também já vivi na escassez, eu também já vivi com muito, eu também já vivi. Amados, existem 7 principados que desde lá do Antigo Testamento, muitas vezes na Bíblia nós vemos as ações e as manifestações dele. Nós falamos no culto passado sobre Davi quando entrou na caverna. Quem foi que entrou para dentro da caverna também, além de Davi? Falem aí. Quem foi? Me ajuda. Hã? Quem entrou? Quem foi o outro homem, o outro profeta que entrou com ele? Que entrou antes? Quem foi? Elias. Por que Elias entrou para dentro da caverna? Porque havia um demônio naquele tempo que perseguia os profetas. Ei, você é um profeta. Eles vão te perseguir. O espírito de Jezabel perseguiu os profetas. Com que tipo de ação Jezabel tentava interromper a ação e a manifestação dos profetas? Com ameaças. Quantas vezes nós nos sentimos ameaçados? Quantas vezes nós sentimos que algo está opressor, nos oprimindo? Mas não dá, amados. Não dá. Outro principado que rege, Beelzebu, um espírito da gula. Um desejo incensável, além do necessário. Um espírito que não para de incessantemente desejar mais. Muitas vezes nós falamos que tudo que é muito, que é em excesso, é prejudicial. Mamon, avareza. Apego excessivo ao dinheiro, às coisas. Azazel, ira, intenso sentimento de ódio e de rancor. Você já viu isso? Você já parou para analisar esses? Agora comece a discernir. Comece a discernir Lúcifer, orgulho, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito. Você já viu isso? Já viu? Asmodeus, luxúria, lascívia e Leviatã, inveja, desgosto pela felicidade ou prosperidade alheia. Você já viu? Existe ou não existe? Belfegor, preguiça, desistência do cumprimento da tarefa. Começou a lavar a louça agora, deixou toda a louça lá. Começou a arrumar a cama, deixou a cama. Você já viu isso? Isso existe ou não existe, amados? Acontece ou não acontece? Agora, abaixo disso daqui, existem outros espíritos que eles regem nas encruzilhadas, nos terrenos e nessas manifestações de festas
pagãs, aonde muitas pessoas não compreendem que a cada manifestação numa festa pagã, aonde a pessoa abre o coração e entrega para eles, a regência dele sobre a vida dessa pessoa se torna cada vez maior. Então por isso que muitas vezes eu digo, amados, quando nós adoramos ao Senhor, nós nos tornamos cada dia mais parecido com Ele. Por isso não desista de adorar, não desista de amar, não desista de dizer eu te amo, não desista de dizer Pai, que é maravilhoso, eu te quero, o Senhor é tudo na minha vida. Porque a cada dia você se torna um ser muito mais parecido com Ele. Existem, amados, e constantemente nós precisamos estar atentos. Vigiai. Aquele que está de pé, cuide-se. Agora a palavra de Deus diz algo que é maravilhoso. Ela diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Quando a palavra nos diz sujeitai-vos a Deus, ela nos diz: ei, entra debaixo da minha autoridade, entra debaixo da minha obediência, entra debaixo do meu cuidado. Agora não tem como eu não sujeitar a Deus e simplesmente só resistir ao diabo. Não tem. Eu estou desobedecendo a Deus e tentando lutar com a força dos meus braços. Agora, a luta que nós lutamos, essa luta, ela já não é mais carnal. Por isso que nós precisamos entender que eu só Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Eu só posso todas as coisas quando eu me sujeito. Se eu começar a dizer, não, eu vou ir, não, eu estou aqui por estar. Hoje de manhã a Letícia falava uma coisa e dizia assim, porque uma pessoa disse para ela, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso vir no culto, posso fazer as coisas em casa. Orgulho, soberba, quer dizer, eu não preciso de você, você não precisa de mim. Nós não nos precisamos como igreja. Eu não cresço com a vida do Gabriel, eu não cresço com a vida do Marcelo, eu não cresço com a vida do seu Enildo, eu não cresço com a vida do Carlos, eu não cresço com a vida da Landinha. Mas tem pessoas erradas na igreja? Tem, sim, tem. Com certeza tem. E pode ser o lugar que você mais encontra coisas erradas. Porque Jesus, ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que dizem, Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu quero a Tua presença. Pai, eu quero Teu amor. Pai, eu quero Teu abraço, eu quero Teu carinho, eu quero Teu afeto. Eu quero ser transformado pela Tua presença. Agora, se você não precisa dele, amado, se você caiu aqui de paraquedas, não, você não caiu aqui de paraquedas. Você caiu por aqui porque o pai, como o filho pródigo, ele abriu a porteira e saiu correndo ao teu encontro. Ele disse, ei, o meu filho está todo sujo do pecado, do lamaçal, ele estava nos porcos. Ei, prepara uma festa para ele. Mas aquele filho já estava achando que o pai já tinha fechado a porta, que o pai já tinha dado a Deus para ele. Não, o pai estava esperando. O pai está esperando nós nos sujeitarmos. O pai está esperando. O pai está esperando. Aí ele diz, ei, prepare uma roupa nova. Ei, traga um anel. Traga umas sandálias. Sabe por quê? Nós estávamos lendo, e no próximo culto nós vamos dar continuidade. Nós estávamos lendo que nós precisamos calçar esses calçados da prontidão. Sabe por quê? Porque as botinas do soldado, elas fazem com que o soldado consiga prosseguir mais longe, sem se machucar. Então ele dá sandálias novas.
Ei, filho, ele estava dizendo assim: ei, o caminho é mais longo, tu tem muito mais coisas para viver, ei, tem muitas coisas esperando para ti, então continua, o Pai está te calçando agora, ei, receba a aliança. Sabe por quê? Porque é na morte, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, na vida e na morte, eu estou contigo. Essa foi a aliança que Deus ele fez com nós. Jesus ele fez essa aliança com nós lá na cruz. Ele dizia: eu estou casando com você. Nós não tínhamos casado com ele. Aí chegou um dia, nós levantamos a mão, colocamos a mão no nosso coração e dizemos: ei, Senhor, eu te aceito na minha vida como o único e suficiente Salvador. Não vivo mais eu, mas tu vive em mim. Ei, eu quero me batizar. Foi como aquele eunuco falou para Filipe e disse: ei, o que me impede agora que eu seja batizado? Tu crê? Eu creio que Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nada te impede. Ele foi lá, foi batizado. Aí eu anuncio para todo mundo, disse: ei, agora eu estou casando com Cristo. Todo mundo está vendo. Ei, aquela criatura desceu nas águas, se submergiu, foi no fundo, deixou a velha criatura, levantando um novo homem e disse: agora segunda-feira vai ser diferente. Tudo veio de novo. Mas eu preciso me lembrar, eu tenho uma aliança com o Pai. Eu tenho uma aliança com Ele. Amém, amados? O tempo não nos permite. Então eu queria te convidar a te colocar de pé, entendendo um pedaço de tudo que o Senhor Ele requer de nós. Aleluia. Feche os teus olhos. Comece a enxergar, comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar com os teus olhos fechados. Por favor, feche os olhos. Comece a olhar para dentro de você. Comece a olhar para as coisas que estão acontecendo ao teu redor. As coisas que de repente possam estar acontecendo até mesmo na tua vida. E diante de tudo que Deus falou, comece então com os teus olhos abertos, discernir. Comece a discernir em nome de Jesus, entendendo agora que a tua luta já não é mais carnal. A tua luta não é contra o homem, nem contra a carne, e sim contra os principados e as potestades. Ei, amado, se você não tem força, se você não consegue, peça ajuda. Peça ajuda. Procure alguém. Diga para essa pessoa: ei, eu preciso de ajuda. Eu preciso vencer essa batalha. Eu preciso vencer esse obstáculo. Eu preciso vencer essa adversidade que tem se levantado contra as nossas vidas. Agora, se você entendeu, ei, levanta a tua mão e com autoridade manda esse espírito embora pelo poder do nome de Jesus. Manda embora em nome de Jesus. Declara: espíritos das trevas, eu te ordeno agora, sai dessa mente, desse coração, dessa vida, dessa casa, no poder do nome de Jesus. Aleluia.
nós declaramos em nome de Jesus, amados, aquele sangue que foi derramado no Calvário, era um sangue que foi derramado em vão. Aquele sangue há um preço, aquele preço que foi pago e dado por vós, é um preço que te comprou e que te livrou das amarrações das trevas, é um preço que te comprou da morte, que te tirou da morte e te trouxe para a vida. Aquele sangue que foi derramado na cruz lavou as tuas vestes, retirando todo o pecado, toda a imundícia neste mundo, te trazendo uma nova vida. Por isso, nessa noite, eu declaro no poder do nome de Jesus que todas as amarrações das trevas, todas as obras malignas, nós declaramos nessa noite banido da tua casa, da tua vida, do teu lar, do ambiente profissional, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas não quero que nessa noite os teus ouvidos dê poder a isto. Eu quero que os teus ouvidos dê poder a esta palavra. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para trazer vida e vida em abundância. É isso que nessa noite nós ministramos sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Ramalabashei, anda lamashuri, canta lamashuri. Drianda lamashuri, anda lamashuri, canta labash. Ramalabashuri, anda lamashuri. O Senhor retira as teias que encobrem os teus olhos. O Senhor retira as teias que cobriam a tua visão. Receba em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre ti e sobre a tua família um novo tempo, uma nova história, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos sobre você a autoridade de Cristo, a autoridade de Cristo, a autoridade no poder do nome de Jesus, a autoridade no poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, a autoridade em nome de Jesus. Aleluia! Sim! Aleluia, Jesus! Nós declaramos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, os teus filhos mais que vencedores, porque nessa noite nós cremos que essa